Boa noite. Já estamos ao vivo. O Tecla aqui pedindo que alguém sinalize. Boa noite. Opa! Vou pedir que vocês me ajudem, verificando se o áudio está bom, se a imagem está boa. Ok, obrigada. Deixa eu aceitar aqui o pedido. Deixa eu ver se vai dar certo. Só um instantinho, amor. Isso, já tá conectando aqui a nossa irmã. Boa noite. Eu vou perguntar novamente para os colegas, para os irmãos que estão assistindo, se as imagens estão boas. Tá tudo ok. Ok. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade com a prece, como sempre fazemos nas nossas atividades espíritas. E aproveitamos para convidar quem preferir, quiser fechar os olhos para se concentrar um pouquinho mais, fiquemos à vontade. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Mestre, amigo, Jesus, guia e modelo de todos nós, espiritualidade amiga, que nos acompanha nos trabalhos, nas tarefas do bem. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, na noite de hoje, em busca do pão espiritual, dos esclarecimentos, das verdades imortais, dos ensinamentos dos espíritos, para auxiliar na nossa caminhada, no nosso entendimento e nas nossas escolhas. Que os bons espíritos possam nos incluir sempre para o bem, que sejamos merecedores dessa influência boa e amiga. Unamos o nosso pensamento, a nossa prece, em súplicas a Deus por todo o nosso globo, todo o nosso planeta, toda a nossa humanidade planetária. Que nós possamos receber do alto as bênçãos necessárias para superar os momentos mais turbulentos. E que Jesus, que Deus possa contar conosco, em cada um de nós, apesar de nossas limitações, mas que possamos emanar nesses momentos que a Terra tanto necessita de cada um de nós, os bons pensamentos, as boas vibrações, as preces, as ações edificantes, para que todos nós possamos aprender com as dificuldades e possamos nos tornar espíritos melhores e uma humanidade cada vez mais melhorada. Os bons espíritos possam nos acompanhar, nos auxiliar, hoje e sempre. Assim seja. Então, boa noite. O tema da noite de hoje, meus amores, é nossas escolhas, nosso destino. Eu vou fazer até um parêntese. Foi uma sugestão da casa. Eu nunca tinha trabalhado esse tema, achei extremamente intrigante. E nós vamos estudar, vamos aprender juntos, vamos refletir juntos sobre alguns apontamentos que os espíritos nos trazem, né, relativo a essa temática. Então, quando a gente fala nossas escolhas, nosso destino, a gente já tem aí nas entrelinhas uma afirmação, que nós estamos dirigindo muita coisa. Mas eu achei curioso, e por isso eu trago, né, a reflexão, algumas questões do Livro dos Espíritos, porque também nós sabemos, estudantes da doutrina espírita, que o nosso livre-arbítrio, que é uma concessão divina, que é amoroso, que é sábio e justo, também sempre existirá, paralelamente, a consequências, né, por exemplo, do nosso planejamento reencarnatório,
E aí um irmão pode chegar e questionar, Luana, mas é interessante. Ao mesmo tempo que vocês espíritas estão dizendo que as nossas escolhas terão consequências, consequentemente formarão o destino, que é essa jornada que nós criamos, os espíritos também falam do planejamento reencarnatório, das provas e expiações que nós temos que passar, e que pode ser, seria uma pergunta, que não seja tão assim a partir das nossas escolhas. Às vezes temos que passar por situações, né, que estão, entre aspas, pré-definidas a acontecer. Então, por isso que eu achei super interessante e que nós vamos se basear, sobretudo, em três pontos da doutrina. No Livro dos Espíritos, nós temos quando fala da lei de liberdade. Na verdade, as leis morais como um todo, mas, sobretudo, nos itens livre-arbítrio e fatalidade, nós temos uma abordagem muito interessante, e nós vamos pegar algumas questões. E também quando nós falamos sobre planejamento reencarnatório, que no Livro dos Espíritos nós temos o item escolha das provas. E aí vamos permear também com o pensamento otimista do nosso querido Chico Xavier, da mensagem Bênção, em que ele evidencia, além de fundamentar, apresentar, né, trabalhar, melhor dizendo, vários fundamentos da doutrina espírita. Ele, Chico, nessa mensagem A Bênção, deixa bem claro, né, o poder da atração, da sintonia, o quanto o nosso destino está sob o nosso controle, o quanto a nossa jornada sempre repercutirá e apresentará no nosso caminho consequências das nossas ações, das nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Ok? Então, nós vamos começar com algumas questões de O Livro dos Espíritos. Diz o seguinte... Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta: sim, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, veja só, as nossas escolhas estarão sempre fundamentadas no livre-arbítrio que Deus nos concede. E se nós formos remontar a origem de tudo das coisas, da criação dos espíritos, nós temos o esclarecimento de que somos criados, fomos todos nós criados, simples e ignorantes. E vamos chegar à condição da angelitude. Um dia mais rápido ou mais lento, a partir dos nossos esforços no bem. Então, às vezes, o caminho do espírito se dá de uma forma mais dolorosa, mais árdua, porque as escolhas dos espíritos, as nossas escolhas, vou colocar como eu diria, vamos colocar como um espírito individualizado único. Vamos colocar no plural. Então, o espírito, ele, desde as suas primeiras encarnações, ele vai naturalmente fazer escolhas. Algumas delas apontará uma predileção por algumas, como eu diria, algumas orientações que não são positivas. Por exemplo, o espírito se vislumbra com a vaidade, se vislumbra com a bonança, com a luxúria e vários dos arrastamentos da matéria. Então, essas escolhas gerarão consequências. Mas ocorre também alguns espíritos que, desde o início, eles se afeiçoam com o bem. E eles têm a predileção por servir, por ajudar, por ser misericordioso, solidário. Então, é natural que este caminho seja menos árduo, porque não estará na conta dele todas as expiações futuras necessárias para corrigir as más escolhas iniciais. Por isso que diz, escolher o bem é negócio, né? Ser uma pessoa do bem é uma grande escolha. Negócio é coisa de espírito inteligente, porque nós estamos construindo um porvir mais feliz, mais tranquilo. E aí, nessas nossas escolhas, né, já dizia a questão 843, é justamente do fato de nós termos o livre-arbítrio
que nos distingue de uma máquina, por exemplo. Deus, quando nos cria simples e ignorante e nos permite, através do livre-arbítrio, construir a nossa própria caminhada, ele nos faz merecedores de todas as nossas benesses, de todo o bem que chega até nós. Então, o espírito que chega na condição de espírito perfeito, ele é merecedor daquela condição de paz, de mansuetude, de felicidade, porque ele construiu. Se não, do contrário, diz a questão 843, seríamos tal como máquinas. Estaríamos pré-programados e não teríamos o mérito das boas escolhas. Eu costumo colocar um exemplo como se fosse um despertador. Despertador no celular. Despertador ele é uma máquina, né, digital, programada lá do celular. Se eu coloco uma máquina para despertar amanhã às 6 da manhã, além tem um sistema binário, né, tem um sistema tecnológico que faz com que ela desperte às 6 da manhã. A máquina ela não vai fazer uma escolha. Ela vai responder uma programação. Mas, nas nossas vidas de espíritos criados por Deus, centelhas de sua luz, nós não temos uma pré-programação. Então, quando a gente vê uma mãe zelosa, que ama, que cuida do seu filho, por mais que a gente fale, é um instinto materno, mas ela fez escolhas. Ela escolheu ser atenciosa, ela escolheu ser amorosa, porque, infelizmente, nós vemos relatos de mães que não são. Existem mães narcisistas, existem mães que abandonam seus filhos, que agridem psicologicamente, fisicamente. Então, por mais que se imagine, que se espere uma postura afetuosa da mãe, mas é um mérito dela ter escolhido essa postura ao longo da vida diante de seu filho. Ou seja, diferente de um computador ou de um despertador que eu programei, ela tem o mérito de estar escolhendo, né, boas posturas, né, naquela missão de educar, na missão da maternidade. E isso vai se multiplicar e se enquadrar em todos os campos da nossa vida. Deu o exemplo da maternidade, mas você ser um espírito estudioso, você ser um espírito solidário, se você escolhe essa opção, naturalmente, o nosso porvir reverberará as consequências dessas boas escolhas. E o mesmo se dá no sentido negativo. Se nós escolhemos coisas negativas, que às vezes nem se tornam ações ainda, mas já repercutem na nossa caminhada. Ainda no campo das ideias, no campo dos pensamentos, né, como André Luiz chama, forma pensamento. Quando eu penso apenas negativamente, quando eu desejo mal, quando eu crio mentalmente uma cena de briga, fulano, ela vai se ver comigo, eu vou lá e vou, sei lá, vou esganar o pescoço dela. Ainda nem se realizou e talvez não se realize materialmente. Mas só em eu ter pensado, só em eu ter elaborado mentalmente aquela forma de pensamento, é como se vibracionalmente já tivesse ocorrido. E independente de atingir ou não aquela pessoa, porque ela pode ser uma pessoa que ora, uma pessoa, né, de bons pensamentos, eu nem vou atingi-la, mas já me atingi. Já me coloquei imerso num sentimento negativo, sombrio, de trevas. Então, essa minha escolha acaba gerando uma condição que eu fico cada vez mais ranzinza, mal-humorada, com doenças psicossomáticas, afasto as pessoas de mim, né? Porque ninguém gosta, todo mundo quer ter uma companhia agradável. Eu sou uma pessoa negativa, que falo mal de todo mundo, né? Que faço muita fofoca. Essas escolhas vão ter consequências. Então, já dizia na questão 193, nós não somos máquinas, e o nosso livre-arbítrio nos faz merecedor, né, de todas as nossas conquistas. Na questão 844, do Livro dos Espíritos, pergunta: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Desde que o espírito, né, reencarna. Ele goza desse livre-arbítrio? E a resposta: há a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama, a
criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, aqui os espíritos estão colocando uma proporcionalidade. Eles estão dizendo que esse livre-arbítrio, ele se dá proporcionalmente à lucidez em que a pessoa se encontra, a possibilidade de desenvolver suas faculdades integralmente. Então, se você é um bebê, um bebezinho, você não tem essa capacidade ainda e não vai ser cobrado. Então, se um bebezinho faz uma escolha, entre aspas, de fazer um trajeto e aquilo acabou quebrando um vidro, você não vai cobrar, e nem Deus irá cobrar essa consequência, tal como um adulto, que deve ser previdente, que deve ter cuidado para aquele vidro não machucar ninguém, certo? Então, o espírito goza desde o seu nascimento. Na verdade, há uma relatividade nisso. E aí, sim, a criança, ao longo dessa conquista, ela já vai se tornando capaz. Por isso que a gente tem que orientar para falar a verdade, para não mentir. Porque ela acaba descobrindo que a mentira é um caminho para tentar se esquivar das consequências aqui do meio, de prestar conta do que ela fez de errado, daquela travessura. Então, você desde sempre vai orientando que as escolhas da criança que ela vai fazendo a partir da sua potencialidade, ela possa ser sempre no caminho do bem. Na questão 849, pergunta: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, imaginemos que a gente reencarna, as primeiras reencarnações, normalmente em um mundo primitivo, e os instintos ainda se mostram com muita ênfase, influenciando, né, sobre cada um de nós. Por isso que a resposta ficou assim, nesse estado de selvageria, né? O que predomina, resposta, o instinto. O que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Então, de modo geral, o instinto, ele se apresenta de modo muito forte nas primeiras encarnações, sobretudo no tempo da barbárie. Mas, desde aquele momento, ele já está ensaiando nesse uso do seu livre-arbítrio. E continua a resposta. Mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Assim como, cada vez mais a criança vai intelectualmente, né, se desenvolvendo, o espírito também, na sua caminhada evolutiva, quanto mais ele vai se intelectualizando, mais ele se torna responsável proporcionalmente às suas escolhas. E conclui assim: consequentemente, tu que és mais esclarecido que o selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que o selvagem o é pelos seus atos. Então, gente, se há épocas remotas existia o canibalismo e os homens, né, poderiam vir a se alimentar de outros homens, ali existia um contexto. Agora, se em 2021 a gente for ter atos, né, selvagens, bárbaros, ou não só a questão do canibalismo, que é algo realmente, imagino eu, muito já remota e ultrapassada, mas as próprias grandes, como eu diria, grandes atos bárbaros que ainda se comete em pleno 2021. Então, você vê no tempo das cavernas, não tinham as leis sociais, como hoje em dia, então as pessoas resolviam tudo na lei da força. A força é o poder. Eu gosto desse exemplo. Imagine que eu chego numa caverna, que era minha morada, aí chego lá, depois que eu fui para caça, depois que eu fui coletar lá os frutos, e tinha um habitante novo na minha caverna. Aí o que a gente fazia? Se degladiava até a morte. Aquele que sobrevivesse ficava com a caverna. Eu pegava uma grande pedra, jogava na cabeça dele, ou então ele tentava ameaçar do abismo, né? E assim a gente decidia. Mas, estou falando isso, gente, de milhares e milhares de anos atrás. Nós vamos, em 2021, fazer uma escolha dessa, de agir como no tempo das cavernas. E às vezes é o que a gente vê. Às vezes a pessoa entra numa rua, aí o outro tranca, né? Aí ele se sente ofendido, ele se sente diminuído. Ah, esse cara me desafiou, ele me trancou. Aí, infelizmente, a gente vê no chat de jornal de pessoas que atiram no outro.
que querem passar por cima da moto, lá do motociclista, porque ele se sentiu agredido porque ele foi trancado. Aí eu brinco, vírgula, né? Eu repito assim, quer dizer que em 2021 vão brigar por uma rua, como brigávamos por uma caverna. Então, são escolhas que, às vezes, nós, né, ainda tomamos que não comportam mais no ano 2021, destoa. Então, nós temos que ser vigilantes para saber se as nossas escolhas já são coerentes com tudo aquilo que nós acreditamos, com tudo aquilo que nós estamos, né, pouco a pouco, apreendendo, mesmo não só de conhecimento intelectual, mas, sobretudo, de conhecimentos morais, de valores espirituais. Ok? Então, Deus, né, deixa bem claro, os espíritos deixam bem claro que será cobrado daquele que mais tem mais tem conhecimento, né, que mais esclarecido foi, com mais ênfase do que aquele que não teve acesso à instrução e ao conhecimento, como éramos no tempo da selvageria. Então, esse foi um dos tópicos que eu falei muito interessante para abordar esse tema, que está no Livro dos Espíritos. Tem mais perguntas referentes ao livre-arbítrio. E no tema fatalidade, é aquela questão que eu coloquei, simulei, que alguém fizesse assim. Interessante, Iguana. Mas e quanto a essas situações de planejamento reencarnatório em que não nos cabe, né, mais retroagir? Por exemplo, a família em que nascemos, o local, né, a cidade em que nós reencarnamos. Então, nada do que eu faça vai voltar atrás e dizer assim, eu quero ter naturalidade, eu quero ter nascido na Suíça. Quero ser, né? Da europeu, quero ser nórdico. Não adianta, você nasceu onde você nasceu. Você pode até migrar para lá, se mudar, viajar. Mas esses gêneros maiores, de fato, né, como a família, a nossa alimentação, algumas das predisposições orgânicas do nosso organismo, como às vezes uma diabetes, né, que seja genético, algumas doenças, né, que já se encontram apresentadas no nosso perispírito desde bebezinhos. Então, pode ser que sejam, de fato, resultantes do planejamento reencarnatório. Mas veja só que curioso. Até aí existe a possibilidade de escolhas. Porque dizem os espíritos que no nosso planejamento reencarnatório, se tivermos esclarecimento, se tivermos equilíbrio para tal, nós podemos participar do planejamento reencarnatório. Que o que seria, né? Para quem nunca ouviu falar. Nós estamos sempre, como eu diria, transitando da condição de espíritos errantes, lá na erraticidade, no mundo espiritual, à condição de espíritos encarnados. Então, ora estamos na matéria, ora estamos no mundo espiritual. E quando estamos no mundo espiritual, que é a nossa casa-mãe, que é a nossa vida em essência, nós podemos programar, podemos participar da programação da nossa própria próxima experiência na matéria. Por que eu digo que nem todos os espíritos gozam dessa possibilidade? Porque às vezes o espírito está muito atordoado, às vezes é um espírito muito revoltado, às vezes é um espírito pouco instruído, então ele não tem capacidade ou não contribuiria de forma positiva naquele planejamento. E nesses casos, a equipe espiritual, né, alguns livros na literatura até denominam o Ministério da Reencarnação, né? Mas independente do termo que seja usado, nós temos esse esclarecimento dos espíritos de que há um estudo prévio para que essa encarnação seguinte ela seja a mais proveitosa possível para a nossa evolução. Então, nisso vai incluir, né, esses grandes eventos aqui, né, a família que vai nos acolher, onde nós vamos reencarnar. Mas entendamos, né, porque justamente o tema agora a gente vai estudar sobre a fatalidade. Esse planejamento não vai descrever todos os pontos da nossa jornada, tintim por tintim. Que dia foi? De hoje, 26/1. Hoje eu tropecei, machuquei meu midinho. Estava lá no meu planejamento reencarnatório que eu ia machucar o dedo midinho, no dia 26 de janeiro de 2021? Não, claro que não. Né? São consequências naturais da vida, de estarmos aqui, né, sobre os riscos da matéria e sobre as atividades do mundo material.
Mas grandes eventos, né, às vezes, de fato, é alguma provação, às vezes até uma doença orgânica, né, como eu já citei, algumas se manifestam desde a infância. A criancinha já nasce com efizema pulmonar. Mas às vezes é uma situação que vai se manifestar já mais na vida adulta, e aí você não consegue identificar como que sua avó tem aquela doença, né? X, ou no caso, né, do efizema pulmonar. Tem uma doença que é muito típica de fumantes. E aí você pensa, mas minha avó nunca fumou, nem conviveu com fumantes, uma pessoa do bem que sempre trabalhou na obra do Cristo, seja na paróquia, seja no centro espírita, por que justo minha avó, né, está com essa doença, ou está com câncer? Então, às vezes, existem situações que já estavam predispostas a se sucederem. Por exemplo, se existe uma lesão perispiritual, em algum momento ela deve ser sanada. E, às vezes, para acelerar essa cura, né, ela pode ser expurgada desse modo, né, se apresentando como uma doença orgânica. E não por isso quer dizer que Deus abandonou, que Deus não ama, ou que é uma injustiça, né? Às vezes, é justamente essa expiação que o Espírito passa e que pode sim ter sido fruto de uma escolha dela no mundo espiritual. Ela pode talvez ter participado do mundo espiritual e justamente por ser um espírito equilibrado, como você está citando, né? A minha avó é um espírito bom, um espírito equilibrado. Então, justamente por isso, talvez ela tenha participado e tenha dito, Senhor, é pedido a permissão, não é que ele defina, né? Nós somos criaturas. Quem manda na história, quem define a martelada é o Criador. Mas pode ser que o Espírito diga, Senhor, essa lesão perispiritual. A gente pode tentar curar ela em 10 encarnações, com uma asma, algumas coisas que vai acabar expurgando essas falências que existem naquela região perispiritual. Ou então vamos tentar de uma vez só. Senhor, vamos tentar, né, nessa encarnação, a cura para essa doença. Então vamos externar de uma vez só. Aí, às vezes, acaba se externando, aí tem aquele câncer, tem aquela situação bem que debilita muito o espírito, né? E que exige muitos esforços. Então, às vezes, pode ser a consequência de uma escolha anterior do espírito, mas sempre voltado para o bem, sempre visualizando um Deus amoroso, que não está chicoteando, que não está brigando, né? Que não está punindo maldosamente o filho. Não, ele está permitindo um caminho para a cura. E é isso mesmo, supondo, né? Supondo que Deus, concordo, ratifico. É isso mesmo, será bom, porque você já trata logo, tanto com a medicina da matéria, quanto da medicina do mundo espiritual, e suas outras encarnações você vai fluir com muito mais potencialidades. Então a gente muda totalmente, né, o sentido com o qual nós vemos, inclusive algumas dores da vida, quando a gente trabalha nesse aspecto. Então, quando a gente trabalha a fatalidade, em Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui uma questão, que diz assim, 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, neste caso, que venha a ser do livre-arbítrio. Olha que interessante Kardec, né? Aprofundando esse questionamento aos espíritos. Já tinha sido falado o tópico, já tinha sido tratado o tópico livre-arbítrio. Aí ele traz esse tópico da fatalidade. E pensa o seguinte, meus irmãos, em outras palavras. Interessante, abordou-se o livre-arbítrio. Mas, nós podemos entender que existe a fatalidade também, e que alguns acontecimentos são pré-determinados, e aí se nós fizermos a associação ao planejamento reencarnatório, né, talvez por isso mesmo a elaboração dessa pergunta tão complexa, né, que ainda finda associando ao questionamento sobre o livre-arbítrio. Onde estará o livre-arbítrio, irmãos espíritos? Se podemos entender que alguns acontecimentos parecem estar pré-determinados, e a resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas.
pelo que toca às provas morais e às tentações. O espírito, conservando o livre-arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao fraquear, um bom espírito pode vir-lhe ao auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá o abalar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peias. Então, o que é que nós temos aqui? Os espíritos colocam que a palavra fatalidade talvez possa até ser usada, mas na frente eles preferem retirar esse entendimento de fatalidade como destino preciso. Mas poderia sim se associar a essas escolhas que nós citamos já, que foram feitas no planejamento reencarnatório, dessas provas e expiações que vão passar. Mas ainda assim as suas escolhas continuarão a ser determinantes. Uma coisa é, no exemplo citado, a necessidade de passar pelaquela provação, pelaquela expiação da doença orgânica, que eu citei o exemplo no pulmão. Mas a escolha de como irá enfrentar essa prova é que vai determinar a continuidade daquela caminhada. Então, se ela escolhe unir-se a Deus em preces, em súplicas humildes, com resignação, a tendência é que ela se mantenha equilibrada, branda, que tem, inclusive, melhor resposta orgânica aos tratamentos médicos. Agora, se eu escolho maldizer a Deus, me distanciar, por isso mesmo fazer mal a todo mundo, eu já vou desencarnar mesmo, eu tenho 2 anos de vida, pois agora eu vou viver adoidada, vou fazer todos os excessos, todo mundo vai me descontar, e saiu me vingando de todo mundo. Então, veja só, pode até ter um fato anterior, de caráter geral, dentre as nossas provas, que seria essa doença orgânica, já estudada para aquele planejamento reencarnatório. Mas as nossas escolhas é que vão dizer, né, as consequências reais desse episódio na nossa jornada. E por isso ele fala, né, se nós estamos ligados a bons espíritos, eles vão nos intuir ao bem. Agora, às vezes, o nosso pensamento e as nossas ações atraem maus espíritos. Então, esse livre-arbítrio, essas nossas escolhas, justamente vão trazer consequência, né, a esse destino, entre aspas, que assim como a fatalidade não é empregado no seu sentido literal, de igual modo nós não vamos empregar destino no seu sentido literal. Porque senão a gente ficaria com a ilusão de que já está tudo traçado. Então, meu destino é ser pobre, é ser porque eu já nasci numa condição financeira, né? Difícil, até porque Deus... E veja só, existiam povos, existiam pessoas, classes que queriam dominar as pessoas em condição, né, mais de subordinação, e inclusive usavam disso para aliená-las. Você imagina que no coronelismo, no nosso sertão, o que era o coronel, ele chegava para a pessoa, né, de classe social, né, mais oprimida e dizia, você é pobre porque Deus quer. Deus lhe quer pobre, se conforme, dona Severina. Se Deus lhe quisesse rica, você teria nascido filha do coronel, mas você nasceu filha de seu Zé, então é porque Deus lhe quer pobre. E assim, por muitos séculos, as pessoas iam se conformando, porque os outros queriam dessa ideia de destino traçado, né? E pior, determinado por Deus, como que Deus vai querer alguém para sofrer? Se existem abismos sociais, são criados por nós, que cabe a nós resolvermos e não usarmos a nosso proveito, como no exemplo, certo? Então, não tem, o nosso destino, ele vai se construindo. Apesar de haver esses gêneros de provas gerais que, de fato, podem ter sido estudadas para o nosso planejamento reencarnatório. Então, nisso, o que é que nós temos? Nós temos um pensamento otimista. E sabemos, inclusive, que existem os atenuantes e os agravantes. O que seria isso? O bem que nós fazemos é nosso advogado em qualquer parte, já dizia Emmanuel. Então, você imagina que, às vezes, aquela lesão perispiritual, vou voltar para o exemplo criado, veio aqui junto com você, da senhora, da avó da pessoa que está lá com a doença nos pulmões, um câncer, por exemplo. Às vezes, como já citado, pode ser que desde o planejamento reencarnatório já existisse aquela possibilidade, aquela necessidade do tratamento, né?
e às vezes escolhido pela própria pessoa, às vezes pelo próprio espírito. Nem sempre ele pode participar, mas algumas vezes o próprio espírito escolhe. E aí, o que seriam os atenuantes e os agravantes? Se ao longo da vida essa pessoa foi uma pessoa boa, voltada para o bem, muito provavelmente já houve um tratamento continuado àquela lesão. Quando ela se externar, tende a se externar de uma forma mais branda. Ou o tempo que ela tiver que passar naquele tratamento dolorido, né? Seja abreviado. E às vezes existem agravantes. Às vezes só era uma lesão pequena, simples, mas eu passei por uma vida de excessos, com drogas, com cigarro, ou com questões morais, né? Com maus pensamentos, com vingança, com mágoa de não perdoar. O que é que aconteceu? Agravou. Então, de repente, a doença foi muito agressiva, ou foi muito, né, rápida, ou muito dolorosa. Mas não é que estava lá no planejamento reencarnatório. Passarás 35 dias na UTI, ou terás que tomar tantas injeções por dia. Não. Às vezes é só no sentido amplo e geral. E esses pormenores vão sendo traçados a cada dia a partir das nossas escolhas. Ok? E quando eu quero terminar, inclusive, com essa mensagem que eu citei no início do Chico, que é uma mensagem muito otimista, em que ele diz o seguinte. Deixa eu tentar pegar aqui na íntegra para eu não deixar falhar nenhum trechinho. Tá. Então é o seguinte, a gente está trabalhando, né, que as nossas escolhas, engraçado, nós estamos no início do ano. Inclusive, eu gosto de trabalhar muito um tema também que se chama um ano novo, né, no mês de janeiro. Mas esse tema também coaduna com a mesma ideia. Porque quando você fala uma vida nova, um ano novo, ou nossas escolhas, nosso destino, a gente está sempre relembrando e refletindo que as consequências, né, do porvir, ele vai refletir o nosso estado atual, as nossas escolhas atual, a nossa vida que a gente está escolhendo hoje em dia. Né? Então, por mais que existam, às vezes, essas situações que você diz, Ana, mas foi sim uma fatalidade. Eu estava atravessando a rua, infelizmente a moto ou o carro me pegou, e eu estou numa condição, estou sem os meus movimentos motores, né? Então, de fato, se você não foi imprudente, você estava na faixa de pedestres e aconteceu, ou então veio uma ação da natureza, um terremoto, uma tempestade, e aconteceu algo que não estava sob seu poder de ação, de fato, é provável que essa ação lhe fuja ao domínio, né? Ela não foi a imprudência de ter atravessado a rua bêbado que levou ao acidente, mas uma vez batendo a nossa porta, aquela prova ou a nossa expiação, e tendo o conhecimento que os espíritos nos traçaram, nós vamos enfrentar sempre da forma mais resignada, né? Mais próxima a Deus, porque eu não vou saber com precisão. Estava no meu planejamento reencarnatório. Não estava. Eu participei dessa escolha. Eu não participei. Não vai entrar na conta agora, só vai atordoar a nossa cabeça. Tentar entender, ao invés de questionar Deus, por que comigo? É injusto comigo, é pensar, Senhor, o que será que Deus pede de mim? Que ensinamento, que lição de aprimoramento Deus espera de mim com esse acidente? Tendo reencarnado nessa família, tendo essa ambientação desse estado, dessa cidade. Então eu paro de querer procurar pelo novo, e brigar com Deus, se distanciar de Jesus, e entendo que sou criatura, não terei todas as respostas, e que na dúvida eu vou fazer as melhores escolhas possíveis. E consequentemente essas escolhas tendem a somar positivamente no meu caminho. E a mensagem que eu me referia diz o seguinte, eu vou ler na íntegra e depois voltar só para um trechinho, um parágrafo que eu acho que vem bem a calhar com o nosso. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando, gente. Tá, eu vou para o trecho que interessa. Diz assim, Chico, né? Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes quanto à própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Aí ele enfatiza ainda mais. Diz assim, após já afirmar, teu destino está constantemente sob o teu controle. Então, se eu estou usando o termo destino sob o teu controle, já na verdade
tiramos aquela ideia de destino fatal, né? De uma fatalidade que já está traçada. Um destino que eu posso controlar não é destino, é uma jornada. Então, a nossa jornada está constantemente sob o nosso controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada de vivência. Então, aqui ele vai ratificando. E ele diz, olha, você escolhe, você atrai, você inclusive repele. Olha só, as nossas escolhas podem repelir, não só atrair coisas boas, podem repelir o mal. E se eu escolho estar com pessoas boas, muito pouco provável ser envolvida num esquema policial e sair nas manchetes de jornais. Eu já repeli contextos em que a pessoa, né, vai me tentar que eu esteja num esquema. Porque eu estou sempre escolhendo o caminho do bem. Então, eu estou repelindo essas situações ruins. E termina assim. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo futuro. Então, o que é que nós temos aqui? Por isso que eu digo que ela é uma mensagem otimista. Porque ela diz assim, olha, primeiro, mas ela também chacoalha a gente. Porque ela diz, não reclames nem te faça de vítima. Porque se você prefere acreditar nesse destino traçado, mas eu sou pobre porque Deus quer, eu estou doente porque Deus quis, minha vida é assim porque eu sou azarento. Né? Não, o vitimismo é um problema na vida do espírito. Antes de tudo, analisa e observa. Nem todas as respostas nós teremos aqui, porque não nos cabe. Esse mundo nosso é muito limitado na matéria. Mas muitas coisas, uma análise sincera, uma reflexão na nossa consciência, já vai indicando algumas chaves, algumas respostas, né? Por que eu estou passando por essa situação? Algumas vão se explicar por essa própria existência, por escolha dessa própria existência. Outras se explicam por existências anteriores. E por isso que a lei da reencarnação se apresenta de um modo tão justo. Né? Então, é que ela é o reflexo da justiça divina. A mudança está em tuas mãos, reprograme tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, nossas escolhas, nossos destinos, se a gente busca o bem, nós tendemos, né, a viver melhor. E assim, ninguém pode voltar atrás, como ele diz, e fazer um novo começo. Você pode agora, aos 50 anos, sei lá, aos 25 anos, perceber que foi um adolescente que deu muito trabalho à sua mãe. Perceber que foi um pai muito ausente na infância de seus filhos, que abandonou seus filhos. Não vai adiantar, você não vai conseguir voltar atrás para ser um adolescente mais estudioso. E nenhum pai mais presente na infância do filho que já passou. Mas todo mundo pode começar agora a fazer um novo filho. Você pode passar a ser estudioso agora, passar a ser um filho amoroso agora. Você pode passar a ser um avô atencioso. Ou então ajudar outras crianças que também, como seus filhos, passaram pela privação de um apoio paterno. E aí você vai por essas novas escolhas construindo um porvir mais feliz. Então, ninguém vai ficar estressado, pensando, meu Deus, a Wanda falou que às vezes tem algumas provas que já estão, né, estudadas lá no planejamento reencarnatório. Calma, ninguém vai ficar em pânico. Tudo tem atenuantes e agravantes. Em tudo cabe a misericórdia divina. E não vamos ficar loucos porque nós não vamos conseguir voltar atrás. Se minhas vidas passadas foram de excessos, e isso desenha uma necessidade de várias expiações e corrigendas, não vai adiantar que eu não vou conseguir voltar atrás naquela vida em que eu era muito agressiva. Mas eu posso fazer dessa vida a vida mais apaziguadora, o espírito mais manso, né? Mais apaziguador que eu puder ser. Então, na dúvida, bem para que te quero. Na dúvida, evangelho para que te quero. E aí, com certeza, as consequências tendem a ser ou atenuadas ou cada vez mais fortalecidas por essa presença de Deus, de Jesus, no nosso caminho. Então, meus amores, eu espero que com essa reflexão nós possamos, né, ter esse ânimo e essa consciência de que nós estamos sempre construindo, né, a nossa caminhada e que Deus é justo, é misericordioso, é bom, né, é um Pai amoroso e que nós estando sempre próximos, né, a eles,
sempre humildes e resignados e reflexivos, a tendência é que nós passemos por essas tribulações que sempre vão vir. Se não como expiação, que são resgates, virão como provas, porque as provas nos farão mais fortes. Para sermos angélicos um dia, nós temos que ter provado de várias experiências, de várias situações diferentes. Então, quer seja como prova, como expiação, vez ou outra a dor vai bater a nossa porta, mas isso não é o destino fatídico e triste, né? É uma consequência de estarmos em situações de aprendizado. E no mais, nem o termo destino fatídico, né, caberia, porque apenas são consequências naturais das nossas escolhas. Que os bons espíritos possam nos ajudar justamente nessa construção de uma jornada mais feliz. Nós vamos fazer a nossa prece final. Deixa eu só ver aqui como nós estamos. Ok. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mestre amigo Jesus, agradecemos por mais um momento de estudo, de compartilhamento, de conhecimentos. E os nossos pensamentos que se encontram nesse momento ligados à reflexão, possam nos intuir, possam nos provocar essa ânsia por sermos espíritos melhores. Permaneça conosco, Jesus, a nos orientar, e que nós tenhamos essa humildade de reconhecer nas lições, nas provas, oportunidades de luz, de sermos espíritos mais fortes. Que as nossas escolhas se voltem, sejam guiadas pelo Evangelho de Jesus, sejam guiadas pelas leis divinas, que consequentemente nos permitirão momentos mais felizes. E sejamos merecedores desta felicidade, que o nosso livre-arbítrio nos permite a partir das nossas escolhas. Os bons espíritos nos abençoem, nos iluminem hoje e sempre. Assim seja. Meus amores, boa noite, fiquemos com Deus. Muito obrigada pela interpretação e que nós estejamos na paz do Cristo. Deixa eu ver se eu vou conseguir encerrar isso direitinho. Aqui, achei. Boa noite.